Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Be Talk2C. Eu sou o Bravo. Eu sou o Charlie. E hoje, dando seguimento à nossa série Bitcoin, a gente vai para a parte número 6 da nossa série, episódio #08. E hoje a gente vai falar de um tema que muitas pessoas que nos escutam vêm pedindo, vêm solicitando para que a gente aborde um pouco mais a fundo. Então hoje, meu amigo Charlie e eu vamos falar de blockchain, a revolução da descentralização. Correto, Charlie? Corretíssimo. Um dos pilares do Bitcoin é a blockchain. Sem ela, não existe Bitcoin. Né? Então, a explicação pode ser um pouco mais técnica, mas nós vamos aqui tentar deixar nesse episódio aqui algo que seja mais simples e mais agradável e que vocês, ouvintes, possam entender. Tá? Maravilha. Antes da gente começar, acho que vale a pena lembrar que no nosso último episódio a gente falou um pouco sobre autocustódia. Se você não escutou, recomendo fortemente que você volte no episódio e escute, aprenda um pouco mais, porque a gente teve um caso que não dá pra gente não comentar aqui, recente, né? De um hack de uma das maiores exchanges que tem no mercado, uma das maiores corretoras, e eu acho que caiu como uma luva no nosso último episódio. Então, se você não escutou e acabou ouvindo todas as notícias que aconteceram essa semana, vale a pena voltar lá para estudar e entender um pouco mais por que é tão importante a autocustódia, certo? Exatamente. Maravilha, então vamos lá. Vamos começar definindo, Charlie, tentar fazer um breakdown aí, quebrar um pouco em partes de uma forma mais amigável para o pessoal. A definição básica, né? O que é a blockchain? Então, como é que a gente pode definir isso de uma maneira mais simples? Claro. Então, gente, a blockchain, ela é uma estrutura de dados distribuída e é para ser imutável, tá? Que funciona como um livro público, tá? Um livro contábil público, registrando todas as transações dos blocos, tá? De forma cronológica e criptograficamente segura, tá? É um jeito de registrar todas as transações num caderno. E todo mundo pode ver aquele caderno, mas ninguém pode alterar. A gente pode imaginar aqueles livros de contabilidade da década de 80, da década de 70, que tinham em firmas de contabilidade, só que no Bitcoin você não pode rasgar a página, você não pode rasurar, você não pode alterar registros antigos, tá? Você só pode auditar ele a qualquer hora e a qualquer momento, tá bom? Mais uma explicação aqui mais informal é justamente assim, imagine esse exemplo, tá? Imagine que você está numa sala cheia de pessoas, tá? E cada pessoa dessa sala tem um caderno idêntico, tá? E vocês estão fazendo transações ali financeiras. E para cada transação, todo mundo anota, tá? Então, isso é a forma que todas as pessoas têm a blockchain no seu computador, descentralizado. Então, todo mundo que participa da blockchain tem esse livro no seu computador. Né? E quando uma pessoa faz uma transação, ela grita para a sala e fala: fiz a transação aqui para fulano. Todo mundo anota essa transação no caderno. E periodicamente, todo mundo compara as transações com uns aos outros, para garantir que está tudo certo. E se alguém trapacear, alguém colocou uma transação indevida, por exemplo, todas as pessoas vão conseguir auditar aquilo e falar: o caderno do Zezinho ali não tá certo, então aquela transação não vale. Continua com as transações que ficam iguais. Tá? Então isso seria mais ou menos um exemplo de como é que os agentes funcionam dentro da blockchain, mas acho que dá até pra gente dar outra explicação, né, Bruno? Exato, eu achei engraçado que a sua explicação informal está bem similar à que eu tinha estruturado na minha cabeça aqui, mas vamos lá, bem próximo. Bom, era a mesma ideia de imaginar sempre um caderno, acho que essa é a forma didática para o pessoal entender mais próxima da realidade, né? Onde você anota todas essas movimentações do dinheiro, como era feito nos livros de contabilidade, quanto você gastou, quanto você recebeu, para quem enviou, etc. E depois você tem que parar e pensar que esse caderno agora não é mais só seu, como antigamente acontecia, era um livro, né, de ouro ali da contabilidade da empresa, por exemplo. E agora ele vai passar a ser um livro compartilhado com um monte de pessoas ao mesmo tempo, como o Charlie comentou, o exemplo também é bem similar. Cada pessoa tem uma cópia idêntica desse caderno, então são praticamente infinitas cópias, porque tem várias pessoas com acesso a isso, por isso essa descentralização que a gente fala bastante. Toda vez que alguém faz uma nova anotação nesse livro, como por exemplo, sei lá, João deu R$10 para Maria, essa informação vai ser escrita em todas as cópias ao mesmo tempo. E, além disso, ninguém pode, como o Charlie também comentou, nem apagar, nem mudar o que já foi escrito. Então, uma vez feito, nunca mais pode ser desfeito, né? Porque todos estão de olho nesse caderno, até para evitar possível um ataque malicioso. Alguém que, eu escutei, João deu R$10 para Maria, mas eu vou botar aqui que ele deu mais. Então, por isso tem várias cópias para que sempre isso possa ser analisado. Então, esse caderno ele tem um sistema que tranca, né, as informações com códigos especiais para que essa informação ela seja blindada ali e protegida. Esse caderno, a gente chama de caderno compartilhado
super seguro, né? É mais ou menos o que a gente teria como a blockchain, né? Em termos técnicos, é uma tecnologia que funciona como o livro razão digital, descentralizado, ele não tem, ele pertence a todos, então ele não tem um único dono, é a prova de alterações, organiza essas informações em blocos, por isso o nome blockchain, né, do inglês, cadeia de blocos, que são conectados por essa cadeia, que a gente coloca como blockchain, que significa, em termos em português, cadeia de blocos. Cada bloco contém dados, transações, né, e é protegido por criptografia, como o Charlie também comentou. Então, assim, acho que são dois exemplos, a gente nem combinou, mas acabou sendo muito similares do nosso entendimento do que seria blockchain, e fazendo isso uma aplicação mais simples para vocês que estão escutando, né, porque é um termo que hoje está em alta, né, muitas pessoas, muitas notícias sempre falando de blockchain, mas ninguém nunca explica, talvez, de um jeito que seja um pouco mais simples, né, Charlie? Talvez seja legal a gente comentar um pouco aí, na prática, né, como é que seria isso. Sim, sim. E lembrando também para vocês, queridos ouvintes, que nós temos um glossário, tá? Um PDF que tem essas terminologias lá, né? E você não precisa ficar voltando aqui para ficar ouvindo a definição, tá? Então lá tá bem estruturado, com referências bibliográficas para vocês pesquisarem também, se quiserem entrar com um estudo mais aprofundado, tá? Mas assim, na prática, né? Demos esses exemplos aqui, mas como que realmente a blockchain ela funciona com os blocos, tá? Então a gente tem que imaginar que cada bloco seria como a página do caderno, tá? Cada bloco, cada página vai ter diversas transações num período de tempo, e quando você faz uma transação, essa transação entra num bloco, entra nessa página do caderno com outras transações que estão acontecendo nesse exato momento, tá? Esse bloco, então, ele é selado, né? Ele é, digamos assim, colocado ali um selo realmente, né? Especial nele, que é tipo um DNA, uma digital. Se fosse um carimbo, tá? Né? Um stamp. Exatamente. Tem um stamp ali, tem um DNA nele, que ele é chamado de hash, tá? Esse hash, ele é um código único, tá? Que conecta essas transações desse bloco ao bloco anterior, formando uma corrente. Por isso, de blockchain, né? Corrente de blocos, tá? E aqui vem a parte que é mais interessante. Se você tentar mexer num bloco antigo, tentar pegar a página antiga, né, do seu caderno contábil, e tentar mudar os valores que foram transacionados ali, esse código, você não vai conseguir achar ele. Porque todos os códigos dos blocos anteriores, eles estão ligados um ao outro. Então, se você mudar um pedacinho de um bloco anterior, você vai mudar a cadeia inteira. Então, aquela cadeia que você está tentando mudar, ela não vai mais existir, e o seu caderno vai ficar diferente de todos os demais. E quando o auditor desses cadernos, que no caso, né, são os validadores da rede, quando eles entrarem para verificar as regras de consenso que formam o mercado, que formam a blockchain, eles vão rapidamente ver, opa, esse código aqui não foi um código que foi validado, essa sua cadeia de blocos aqui não faz parte da cadeia principal, isso é inválido. Então você acabou gastando energia e tempo à toa. Então o incentivo que você tem participando da rede é sempre de ser honesto, porque você nunca vai conseguir, de forma economicamente viável, mudar transações antigas e também tentar alterar as transações que estão acontecendo ali no bloco atual, tá? Então isso é uma das magias da blockchain, e a parte mais extraordinária de ser descentralizado é que você consegue fazer com que várias pessoas ao redor do mundo tenham uma cópia desse livro, tá? E conseguem auditar ela a qualquer hora. Então, se um agente malicioso vier e tentar modificar alguma coisa, rapidamente você consegue auditar, que essa auditoria ela é extremamente barata, extremamente eficiente e muito rápida, e para você tentar mudar alguma coisa vai ser algo lento e muito custoso para você. Então não existe um incentivo muito grande de você ser um agente malicioso dentro do sistema. Perfeito, perfeito. Bacana também de pensar que assim, esse é um livro, né, entre aspas aqui, que ele só aumenta de tamanho, né, conforme vai passando o tempo, os blocos, ele só vai aumentando o número de registros, sempre trazendo as informações anteriores, como o Charlie comentou. É diferente, por exemplo, fazendo assim um parênteses bem rápido com Ethereum, né? Acho que muitos ouvintes aqui já ouviram falar em outra criptomoeda chamada Ethereum, que em algum momento na sua história decidiu tirar o histórico desde o início para poder ficar um pouco mais leve a rede, né? E com isso literalmente descartou uma série de informações valiosíssimas. Então no Bitcoin isso não acontece. Já tem o que aí desde 2009 para cá, e você consegue hoje puxar todas as informações
informações desde o bloco Gênesis, todas as transações, tudo está no livro. Tem muitas pessoas até que comentam, tá, mas aí daqui a, sei lá, 100 anos, não vai ficar talvez um tamanho de bloco, né, a quantidade de megas ali de informação vai ficar cada vez maior, isso pode causar algum tipo de problema? Vai, sendo bem direto, vai aumentar o tamanho, você tem algumas, né, possibilidades ali de ajuste para poder compactar esses dados, né, isso já até foi feito ao longo do tempo, para deixar essas informações um pouco mais leves, mas a essência do Bitcoin é essa, é você nunca perder todas as informações. Tiveram aí outras moedas, outros forks, como a gente chama, divisões do Bitcoin, que resolveram fazer algumas alterações similares para poder deixar a coisa mais rápida, mais leve, mas todas elas, nessas mudanças que decidiram fazer, acabaram tirando a essência do Bitcoin, por isso que nunca foram tão para frente como o Bitcoin é hoje em dia. Exatamente. Você teve ali, o Bravo comentou, isso foi um episódio chamado de Block Wars, né? Block Size Wars, foi a guerra do tamanho dos blocos, né? Porque o bloco do Bitcoin, como a gente está falando aqui de computador e tamanho, então a gente tem que falar em bytes, né? Então um bloco do Bitcoin, ele tem um tamanho de 1 megabyte, tá? Então assim, é um tamanho muito pequeno, né? Convenhamos, hoje os HDs em um HD muito básico hoje tem 500 gigabytes. Então você consegue armazenar muitas e muitas transações. E o que aconteceu, né? Dando aqui um contexto histórico. Naquela época tinha-se muito uma vontade de aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin para que coubessem mais transações dentro de um único bloco. Porque o Bitcoin ele tem essa alimentação, tá? É o famoso trilema de toda a blockchain, né? Segurança, escalabilidade e velocidade. Você nunca consegue ter os três ao mesmo tempo. Então o Bitcoin ele preza sempre pela segurança. A segurança é o topo da cadeia alimentar do Bitcoin. Nada ganha da segurança. E quando você quer aumentar o tamanho do bloco para caber mais transações, qual era o problema disso? Você ia fazer com que o tamanho do bloco fosse maior, fazendo com que a blockchain ficasse cada vez mais pesada com o passar do tempo. E também exigindo mais poder computacional da rede para que as transações fossem colocadas num bloco maior, né? Então isso seria um problema a médio e longo prazo. Hoje, por exemplo, se não me engano, a blockchain já está na casa aí de entre 500 a 1 tera, né? Mas isso é fácil para os computadores atuais. Um computador normal de domicílio tem mais de 1 tera de HD. Tá? E ficou barato também, né? E a tecnologia ela vai evoluindo com o tempo e esse armazenamento ele vai ficando cada vez mais barato. Então, um dos motivos de ter tido essa guerra era que algumas pessoas queriam mudar isso. Não necessariamente essas pessoas eram maliciosas ou queriam alguma coisa errada, mas elas estavam com uma ideia de que, não, eu quero fazer uma rede mais rápida, uma rede maior, uma escalável, enfim. Então foram se criando diversas variações do Bitcoin. Então você teve Bitcoin Cash, você teve Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, enfim. Satoshi Vision. BSV, né? Bitcoin Satoshi Vision. Enfim, podem procurar diversos aí e todos foram rejeitados pelo mercado, né? O que a gente diz que foi rejeitado pelo mercado? Quer dizer que o preço dele não subiu, né? Porque o preço ele é uma informação, né? E o mercado disse para esses projetos que o seu Bitcoin não foi o Bitcoin escolhido, tá? E quem tinha Bitcoin acabou recebendo como se fosse um airdrop, né? Porque a gente pode depois um dia fazer um episódio sobre isso, mas acabou ganhando aí os tokens que o mercado realmente não quis aderir a essa nova linha. Exatamente. Então assim, voltando aqui para a blockchain, né? O hash, é o que nós falamos anteriormente, ele é um algoritmo muito importante, tá? Ele é o algoritmo utilizado para transformar os dados de entrada em uma saída de tamanho fixo, tá? Pode ter ficado muito técnico aqui, mas é justamente a maneira que nós temos de criptografar os dados para que eles entrem dentro da blockchain e os mineradores, de acordo com o hash gerado, um código, tá? Os mineradores vão achar esse código por meio de força bruta, fazendo com que eles tenham a participação na segurança e também tenham a recompensa dos bitcoins quando eles acham esse hash, tá? Mas acho que dá para melhorar isso daí pro nosso leitor, não dá não, Bravo? Sempre dá. Vamos tentar quebrar aí para ser algo mais parecido com a rotina das pessoas. Acho que só é interessante comentar que muito se fala, né, de blockchain, mas poucas vezes eu escutei as pessoas falando de hash, né? Acho que a gente está sendo aqui seguindo uma linha bem diferente do que o pessoal normalmente faz. Se fala muito de blockchain, muito pouco do hash, e o hash é um dos super-heróis aí por trás dessa tecnologia, é um ponto tão importante quanto a questão dos blocos, né? Sem ele, não seria blockchain, seria só block. Então é
muito interessante a gente debruçar um pouquinho também sobre isso, para que as pessoas entendam que a blockchain não se resume só aos blocos e sim ao hash também. Bom, mas vamos tentar fazer um exemplo aí que o pessoal possa entender melhor. Assim, galera, vamos imaginar que você tem uma receita de um bolo, tá? Seja ela uma receita secreta, uma receita da sua avó, da sua mãe. O melhor bolo que você pode fazer, você tem uma receita ali, você está com ela guardada e agora você quer provar para alguém que essa receita ela é sua, tá? Mas sem revelar os ingredientes, como você tivesse, entre aspas, aí uma patente, né? Você é dono dessa receita. Então o que você faz? Você pega essa receita inteira, vamos lá, farinha, açúcar, chocolate, tudo, coloca no liquidificador, né? E esse liquidificador ele não mistura os ingredientes para fazer o bolo, mas ele transforma tudo numa sequência única de letras e números, tá? E vamos botar hipoteticamente um código, tá? X7K, tá? Assim, exemplo. Essa sequência é como se fosse uma impressão digital dessa receita. Então, se alguém pegar essa mesma receita, colocar no mesmo liquidificador, vai sair sempre o mesmo código, X7K. Mas, se ela mudar, por exemplo, uma vírgula, tipo trocar 100 gramas de açúcar por 101 gramas de açúcar, ou 100,5, o resultado já vai ser outra completamente diferente. Então, em vez de sair X7K, ele vai sair Q4Z, por exemplo, né? Então, assim, em termos gerais, você botou a receita, vai sair o bolo da sua mãe. Se você mexer um pouquinho no açúcar, ou botou um ovo a mais, um ovo a menos, aumentou um pouco a quantidade de chocolate, ele já não é mais o bolo da sua mãe. Só que essa questão do feeling de esse bolo é ou não é, na blockchain, no hash, você consegue gerar um código preciso, né? Não tem parecido ou similar, é sempre idêntico, né? E isso dá a autenticidade, a veracidade daquela transação, daquela informação que está sendo quantificada. Esse liquidificador é o que, dentro desse exemplo todo, é o que a gente chama de função de hash, né? Em termos simples, o hash é uma espécie de resumo digital, uma assinatura única aí que pega qualquer informação, seja ela texto, foto, transação de Bitcoin, e transforma tudo isso numa sequência aí bem curtinha de letras e números, e essa sequência a gente chama de hash, que em português, né, às vezes a gente chama isso de resumo criptográfico, apesar de não ser muito comum, certo? Certíssimo. E o que é importante da gente entender do hash é que ele vai ser a impressão única para cada bloco, né? Então, existem ferramentas na internet que você pode gerar um hash qualquer, né? Você vai colocar qualquer informação ali, tipo oi, e ele vai gerar um hash. Se você colocar o oi com O maiúsculo e o I minúsculo, vai ser diferente. Se você colocar com os dois maiúsculos, vai ser outro hash. Então, tudo que compõe o hash, se ele tiver basicamente diferente, minimamente diferente, uma única letra diferente, ele vai sair um código completamente diferenciado de um hash anterior. Então, por isso que cada bloco do Bitcoin gera um hash único para aquele bloco, tá? E no exemplo que o Bravo deu, esse liquidificador é justamente a função de hash, e que quem faz essa função de hash hoje no Bitcoin é o SHA-256. Né? Existem outros geradores de hash, que é a nossa criptografia utilizada, só que o SHA-256 ele é muito bom, muito robusto, e ele dá um hash que é matematicamente impossível de você fazer a rastreabilidade reversa, né? Que como o exemplo do Bravo deu do bolo, né? Se você coloca todos os ingredientes dentro do seu liquidificador, bota no forno e faz um bolo de chocolate, do bolo de chocolate você não consegue quebrar esse bolo e ter de volta a farinha, o ovo, o fermento e todos os outros ingredientes. É a mesma forma que funciona na blockchain. A partir que gerou um hash de um bloco, você não consegue saber as chaves privadas, por exemplo, que assinaram as transações. Você não consegue rastrear os reagentes. Você consegue saber da onde um Bitcoin está indo, as informações que são públicas, assim como os ingredientes. Os ingredientes são públicos. Ninguém está escondendo que o bolo foi feito com ovo, com fermento, com farinha de trigo, com chocolate em pó. A receita você tem. Você não sabe, você só não consegue rastrear exatamente todas as quantidades que você colocou ali. Exato. Então é por isso... pode falar. Eu achei interessante você falar isso, me veio uma coisa na cabeça aqui que eu acho que é exatamente isso. Por exemplo, você pega a Coca-Cola, né? Que é o quê? Coca-Cola é o segredo, né? Sempre dos ingredientes, o que tem na Coca-Cola. Só que se você comprar uma Coca-Cola no mercado e olhar a lista de ingredientes, eles estão lá, né? Açúcar, caramelo 4, corante, não sei o que e tal. Tem tudo lá. E você consegue beber essa Coca-Cola ali, você sente, ela é doce, ela tem açúcar, ela tem isso, ela tem gás e tal, mas você não consegue fazer a engenharia reversa, né? De olhar quais são todos os ingredientes, não, pelo menos
dizendo aí de forma amadora, né? Lógico que você tem equipamentos que podem te ajudar nisso, mas você não consegue fazer uma engenharia reversa para ver as quantidades, cada coisa, tudo, só provando a Coca-Cola. Então o hash seria Coca-Cola, vamos botar assim um exemplo prático. O que isso significa? Significa uma bebida sim, com açúcar, com todos os ingredientes, mas as quantidades, tudo que está por trás, as essências que dão gosto e tudo mais, você não consegue fazer esse caminho de volta para poder quebrar, né? Então todos os produtos que vocês olham no mercado hoje é como se fosse, né, entre muitas aspas aqui, um hash. O nome dela é o hash, só que você não consegue fazer engenharia reversa para quebrar isso. Exatamente. Um exemplo, acho que melhor não tem para os ouvintes, porque tudo o que você coloca, a ordem, o tempo que está no forno do seu bolo, se é meia hora, se é 45 minutos, se é 180 graus, se é 170, o tamanho do seu forno, tudo isso vai fazer diferença e tudo isso vai gerar um hash, né? No caso do Bitcoin, tudo isso vai gerar um hash diferente, né? Então, porque você nunca manda sempre as mesmas, exatamente igual as mesmas informações para dentro da blockchain. É só a data sempre vai ser diferente, o horário sempre vai ser diferente. Você pode tentar mandar, não, eu vou fazer a mesma transação todas as vezes, mas não vai gerar um hash igual. Porque a hora já não é igual, a data já não é igual, entendeu? Outras pessoas estão fazendo transações junto com você, então vai gerar um hash diferente também, sempre que alguém fizer alguma transação diferente. Então essa é a magia, essa tecnologia, né? Porque o Satoshi, eu acho que é algo que a gente comentou, se não me engano, no episódio do Bitcoin, no primeiro, mas o hash, ele não é agora, não é novo, ele não tem 10 anos, ele tem muito mais tempo. Ele é, se não me engano, da década de 70, 80, porque ele é uma fórmula matemática. Os tá? primórdios da criptografia, né? De você gerar uma criptografia, tá? Então o Satoshi, ele pegou uma tecnologia relativamente antiga, que já existia, que era muito estudada, e colocou para que ela funcionasse de uma maneira descentralizada. Porque essa tecnologia nada impede de você usar dentro da sua casa para você criptografar uma senha, por exemplo. Você pode fazer isso. Agora, da forma que o Satoshi montou o Bitcoin para ele funcionar dessa forma, é que trouxe justamente a beleza da blockchain. Por isso que a blockchain precisou ser pequena no início, para que pessoas normais pudessem utilizar e validar aquela tecnologia. E agora, com o tempo, foi se robustecendo, e agora ele é grande o suficiente que ninguém e nenhum Estado-nação, por exemplo, consegue derrubar por meio de força bruta ou só colocando dinheiro ali, colocando hackers para hackear a blockchain, né? Como nós mencionamos aqui, teve uma brecha numa corretora, né? Mas a blockchain em si, o hash, ele não consegue ser hackeado, tá? Perfeito. Eu acho que até dá para indicar aí um filme bom, Charlie, para o pessoal assistir, para quem gosta de criptografia, para quem tá escutando esses termos agora. Como o Charlie falou, não é novo, né? Isso tudo foi uma adaptação já mais tecnológica por parte do Satoshi, mas isso já vem, sempre foi um armamento de guerra, né? A criptografia, de formas diferentes, é claro, mas sempre foi utilizado como um armamento de guerra. Até, por exemplo, os Estados Unidos, que usa milha como unidade de distância, Fahrenheit para temperatura, isso são formas de, entre aspas, naquela época, criptografar algumas informações, mudando a forma de expressar o que outras pessoas utilizam outras formas, né? Então você dificulta o acesso à informação fazendo essas alterações. Lá atrás isso era um problema, hoje em dia é algo muito simples de ser corrigido, só que isso foi evoluindo com o tempo. Tem um filme muito bom que chama O Jogo da Imitação, né? Que é o trabalho ali, acho que se não me engano, do pessoal da Inglaterra, em quebrar o Enigma, né? Que era o nome da criptografia nazista da época. Se eu não estou enganado, não sei se era nazista ou se era da Primeira ou Segunda Guerra, mas é todo um trabalho matemático para poder quebrar essa criptografia que os alemães utilizavam numa das duas guerras mundiais. E é um filmaço, além de ser um bom filme, mostra o poder da criptografia, como ela já foi utilizada aí durante anos, e há décadas atrás já se tinha conhecimento dessa possibilidade de criptografar informações para poder dificultar o acesso de quem você não quer que acesse ou que altere, que mude alguma coisa. Sim, sim. A criptografia, né, ela vem há muitos e muitos anos, e ela, conforme o Bravo falou, é uma arma de guerra. E existe toda uma teoria por trás do Bitcoin também, que ele vai ser uma arma geopolítica, né, que com o passar agora dos anos e com a entrada dos estados comprando Bitcoin, os primeiros estados que fizerem isso vão sair na frente dos demais. E se o preço do Bitcoin continuar subindo como a teoria demonstra isso matematicamente, os estados que entrarem primeiro no Bitcoin vão ser muito mais ricos do que os que não entrarem. Do que entrarem depois,
ou dos que não entrarem simplesmente porque o Bitcoin ele tira poder, né, de entidades centralizadoras e dá poder para entidades descentralizadas, que somos nós, os indivíduos, cada um cuidando do seu dinheiro, tomando as suas decisões. O Estado não vai mais poder imprimir moeda, o Estado não vai mais poder dizer se você vai financiar XYZ, o Estado não vai poder dizer se você vai poder comprar determinado item de alguém. Então, essa teoria de que o Bitcoin vai ser usado como uma arma, ela é muito real, principalmente a gente olhando agora como é que estão as tensões geopolíticas no mundo, né? Mas a gente já está saindo por uma tangente gigantesca. É o nosso quadro novo, né? Saindo pela tangente. Talvez a gente crie um aí nos próximos episódios. Exato. Uma coletânea de tangentes. Exatamente. A gente vai tangenciando aí bastante, mas faz parte, né? É um assunto muito farto. E como a gente sempre fala em todos os episódios, né? O Bitcoin ele abre para uma série de outros subassuntos, ele está interligado com tudo, né? Uma caixa preta que realmente vai absorvendo vários assuntos e tá tudo acaba ficando interligado. Mas vamos tentar voltar aqui. Vamos resumir, Charlie, agora aí, vamos tentar botar coisa mais encaixada aí em poucas palavras. Por que o hash, então, é tão importante na blockchain? Acho que para isso a gente vai precisar de novo voltar ao exemplo do caderno gigante que a gente falou antes, caderno de anotações, né? The Big Ledger, né? Esse caderno que você anota todas as transações feitas. Ele é compartilhado por todo mundo, como a gente falou. Na blockchain, cada página desse caderno, ou seja, cada bloco, ele tem esse tal desse hash que a gente explicou. Esse hash ele é como um selo, né? Como um stamp ali que o Charlie colocou muito bem, e ele resume tudo que está escrito naquele bloco, todas as transações, datas, quem enviou, o que, para quem, tudo. E ele também carrega, que é aí que eu acho que é um grande ponto ali nessa tecnologia, que ele carrega o pedacinho do hash do bloco anterior. É isso que ele faz ser um negócio praticamente inquebrável, né? A beleza da tecnologia tá, acho que nesse detalhe que às vezes passa batido. E é tipo um truque de mágica, né, Charlie? Cada bloco está conectado ao anterior por esse código. Se alguém tentar mudar uma transação antiga, por exemplo, vou dizer que enviei 50 bitcoins em vez de 5, que era a transação que estava anterior, o hash daquele bloco vai mudar na hora. E se mudou, você já consegue ver a alteração e você consegue travar isso para isso não seguir, né, a blockchain. Como o próximo bloco sempre vai depender do anterior, aí que está a grande mágica, né, de carregar um pedacinho, tudo desmorona, como se fosse um castelo de cartas. A rede inteira de computadores que cuida da blockchain vai perceber instantaneamente que tem algo errado e vai rejeitar a mudança. Então é muito simples, né, quando você faz essa visão mais macro, você consegue entender por que é tão tecnológico e tão simples. É por isso que dizem que a blockchain é quase que impossível de hackear, e o hash nessa história aí, ele seria basicamente o guardião que mantém tudo no lugar. Perfeito, acho que o resumo ficou muito bom, sucinto, e agora a gente pode passar para os atores, né? As pessoas que atuam dentro da blockchain, porque assim, a blockchain em si, ela é, né, a ferrovia, a estrada, por qual os bitcoins se movem. Mas quem vai usar a estrada? Quem faz os bitcoins se moverem por essa estrada, né? Então aqui a gente pode colocar 3 principais agentes, né, que fazem a blockchain pulsar, né? Os mineradores, os validadores e os usuários, tá? Os mineradores, eles são os responsáveis por justamente criar os novos blocos, tá? E validar as transações. Esse processo de mineração, né, ele tem muito a ver com o processo do ouro que nós descrevemos em alguns episódios passados, tá? E como é que ele funciona? Como nós explicamos, cada bloco tem um hash. Esse hash, por meio de força bruta, o minerador vai tentar encontrar qual hash é o da vez, tá? E quando ele encontrar o hash da vez, ele vai dizer para a rede, encontrei o hash, igual o exemplo lá da sala com o caderno. Pô, fulano, fiz a transação aqui. Aí todo mundo anota. Ó, anotamos que fulaninho encontrou o hash. E aí entra um segundo ator, que é o validador, que vai ser como um auditor para verificar o caderno de todo mundo. Ele vai passar de caderno em caderno para verificar. Ó, você tá com a transação correta? Tá, beleza. Cheque, vai checar o caderno de todo mundo. Beleza, próxima transação. Então, os mineradores e os validadores, eles são os agentes que fazem o funcionamento da estrada. Eles fazem com que a estrada esteja em ótimas condições, que tenha um asfalto excelente, bem sinalizada, né? Enfim, para que os veículos, né, que somos os usuários, que quem vai usar a blockchain, possa utilizar sem problemas de segurança e possa ter a velocidade da via.
né? Então, nós, usuários que queremos transacionar, dependemos dos mineradores e dos validadores. Mas os validadores e os mineradores dependem dos usuários, porque se você não tiver pessoas querendo transacionar na rede, utilizar aquela rede não tem valor. Então, para que você vai colocar poder computacional ali para poder achar aquele hash que é difícil, né? Você achar isso, você precisa gastar muita energia elétrica hoje para poder fazer isso. Então você não tem valor naquilo, você não teria mineradores, não teria por que ter validadores e toda a teoria do Bitcoin iria, né, por água abaixo. Mas no caso, nós usuários, né, eu, Bravo, vocês aí que querem utilizar o Bitcoin por ser a melhor forma de dinheiro, por ser uma boa reserva de valor, por trazer soberania financeira para você e qualquer outro motivo que seja, você dá valor para a rede. E automaticamente isso cria uma demanda para que mineradores existam e validadores também existam. Então tá vendo como vários conceitos de economia, de engenharia que a gente consegue utilizar para explicar a blockchain? Por isso que é fascinante, né? Fascinante, e assim, eu fiquei pensando enquanto você fazia a explicação de cada um dos papéis, né? É engraçado, por exemplo, a dependência, obviamente, dos usuários, né? Sem os usuários, como você falou, os validadores e mineradores não vão ter trabalho para fazer porque precisa dessa demanda, né? E é engraçado porque a gente está gravando esse episódio agora 23 de fevereiro de 2025 e durante as últimas semanas a gente chegou a ver algo, não digo inédito, mas assim, raro de acontecer, de você olhar na mempool, por exemplo, e você ter pouquíssimos blocos para serem encontrados na fila, né? E isso mostra, isso é exatamente o que o Charlie acabou de falar. A gente já colocou até o site da mempool, sempre está na descrição do vídeo, você consegue ver isso em tempo real. Em algum momento, essa rede dos mineradores, ela estava com um poder computacional tão bom, tão forte, que ela estava conseguindo encontrar esses hashes e os blocos com uma velocidade superior do que a média de 10 minutos, né? Ao ponto de você entrar na mempool e você ver às vezes um bloco ou nenhum bloco para ser encontrado, que é impressionante. E aí aquela beleza que a gente também comentou em alguns episódios anteriores, que por conta disso a dificuldade da rede foi ajustada para que a gente volte a ter, né, mais tempo ali sendo gasto para poder encontrar e você volte a ter esse fluxo natural das estradas, dos carros, como o exemplo que o Charlie colocou. Então é bem bacana a gente ver a ligação de todos esses pontos que o Charlie colocou com uma coisa que aconteceu aí nessas últimas semanas, né, Charlie? Exatamente. Então assim, a blockchain ela parece um bicho de 7 cabeças, mas a partir do momento que a gente tenta colocar com exemplos mais práticos para vocês, eu acho que isso vai caindo por terra, de que na verdade são diversos conceitos para formar um único, que é a blockchain, né? O Satoshi, como nós falamos, ele uniu diversas tecnologias para formar o Bitcoin. E a blockchain, nesse sentido, ela é o motor que gira, né, o Bitcoin. Em relação aos mineradores e validadores, todo minerador ele pode ser um validador, mas nem todo validador é um minerador, porque você, de forma sozinho na sua casa, você pode se tornar um validador. Você pode se tornar um nó dentro da rede, onde você baixa o software do Bitcoin e vai ficar validando bloco a bloco. Você pode validar, se você quiser, a rede inteira, retroativo, para verificar aquilo. Por isso que a gente fala que a blockchain ela é auditável, né? Então, isso dá muita transparência para a economia do Bitcoin. Dá muita auditabilidade, né? Você elimina qualquer necessidade de você, por exemplo, contratar uma firma de auditoria para verificar o seu livro contábil, né? No exemplo, por exemplo, da nossa sala imaginária. Você tem que contratar um auditor que saiba interpretar aqueles dados. No caso aqui do Bitcoin, você pode baixar o software, você tem que ter algum conhecimento, mas existem tutoriais do YouTube em português que te ensinam a fazer isso. Você baixa o software do Bitcoin e pede para validar a rede inteira. Vai demorar um pouquinho de tempo, tá, gente? Provavelmente. Vai puxar bastante do seu computador, dado, né? alguns anos, tá? Mas você pode validar o último bloco, você pode ficar sendo um validador da rede ativo, né? Vai ter acesso a esse caderno, né? Você pode entrar e pegar esse caderno, acessar tudo. Quando você já confia na blockchain, não necessariamente você vai ficar validando, né? É igual você ficar entrando no site do seu banco e ficar validando o site do seu banco. Você acaba que confia na blockchain, né? Mas nós incentivamos aqui justamente essa parte onde você está colocando o pezinho dentro da tecnologia. Se você quiser entrar um pouco mais a fundo e baixar o software, é algo muito mágico você ver isso acontecer, né? E é tudo matemático que funciona assim.
não vou dizer num piscar de olhos, mas funciona como se fosse magia. Você vai ver aquilo funcionando, você vê a mempool funcionando, né, as transações saindo, entrando no bloco, sendo validadas, todas as regras de consenso sendo respeitadas, e aquilo funciona de 10 em 10 minutos, 99,9% do tempo. Completamente descentralizado, né? Só para adicionar mais uns pontos, resistente à censura, à manipulação, cara, é realmente um negócio impressionante, né? É o empoderamento que a gente sempre fala do indivíduo através do controle direto sobre ativos e dados, né? Então, essa possibilidade de qualquer pessoa poder entrar no site do Bitcoin, que lembrando, o Bitcoin não tem dono, esse site do Bitcoin não é o site, por exemplo, do Satoshi, é um site também descentralizado, né, criado por todos os desenvolvedores que estão dentro do Bitcoin, que auditam o próprio site e geram esses dados ali que são confiáveis e validados por várias pessoas. Então não tem um CEO, não tem alguém que é responsável por aquilo ali de forma unilateral. Então você poder, como um indivíduo comum, né, como o Charlie falou, pega o teu computador, baixa o sistema e você passa a ser automaticamente esse nó, né, esse node, para poder fazer as validações das transações, você poder baixar esse caderno, entre aspas, esse livro razão, né, com todas as transações, e você poder fazer isso sem ninguém te autorizar, sem a burocracia que a gente está acostumado, é uma coisa realmente que parece mágica, né? Eu acho que não faltou, né, mas para a gente complementar aqui esse episódio, Charlie, a gente explicar a pergunta final, né? Por exemplo, por que a blockchain é tão segura e tão confiável? Como é que a gente responderia isso para quem escutou até aqui, que entendeu todo o funcionamento da blockchain, entendeu o conceito do hash também? Por que a gente considera a blockchain tão segura e tão confiável? Vamos começar pela parte da segurança, né? Então, imagina, voltamos à nossa sala, tá? Se você tem uma sala onde você tem 10 pessoas com 10 cadernos, diria que se você tentar ali tomar controle de 2 cadernos, você já tem 20% da rede. Se você tentar tomar controle de 5 cadernos, você teria 50% da rede. Agora você imagina você tentar tomar conta de bilhões de cadernos. Vai ficar um pouquinho mais complicado a situação. Trilhões de cadernos. É mais ou menos isso. Hoje o Bitcoin ele conta com um poder computacional, um poder de cadernos, né, absurdamente grande, né? É tão grande que nem se você colocar todos os supercomputadores que hoje existem para trabalhar juntos, chega perto do poder computacional da rede do Bitcoin. Então é por isso que a rede do Bitcoin ela é tão segura. Porque você não vai conseguir ter poder computacional suficiente para cooptar parte significativa da rede. Você até consegue cooptar alguns cadernos, mas isso não vai fazer diferença. Porque rapidamente a gente tem os auditores, que são tão rápidos em pegar qualquer desvio que vai estar no seu caderno, e você gastou tempo, energia e, consequentemente, dinheiro à toa. E a beleza do hash, que talvez a gente não falou, é que você gerar ele é muito barato. Você verificar ele é muito barato. Então, você não consegue ter tempo suficiente para poder quebrar esse hash, mas para verificar ele é um estalo de dedo. É a velocidade da internet. Em milissegundos você verifica o bloco que foi gerado. Maravilha. Resumidamente, acho que você colocou 2 pontos aí na tua descrição, nessa resposta. Se resume a descentralização, né? Então, é um ponto realmente que é único do Bitcoin. Nenhuma outra criptomoeda é tão descentralizada quanto o Bitcoin. O exemplo que você também deu de possibilidade ali remota de você pegar vários cadernos para você fazer mudança seria o que a gente chama do ataque de 51%, né? Quando você domina mais da metade, mas isso aí também em outro episódio a gente pode conversar mais, que a necessidade energética, o gasto energético seria absurdo, então isso mesmo que possível não seria tão viável, economicamente falando. E o segundo ponto que você colocou do hash se resume à criptografia, né? Ao SHA, que a gente comentou mais cedo. Então, eu acho que esses 2 pontos, pessoal, fazem a gente considerar, né, com bastante tranquilidade, eu diria, que a blockchain é super segura e super confiável. É por isso que muitos dizem que a blockchain é a prova de falsificação. É transparente, porque qualquer um pode ver o que está escrito, mas ao mesmo tempo segura, porque ninguém consegue bagunçar e mudar o sistema. Então acho que isso aí resume bastante
todo o episódio que a gente conversou hoje aqui sobre blockchain, sobre hash, sobre a estrutura. Eu realmente espero que os exemplos que a gente deu aqui, né, Charlie, tenham sido claros o suficiente, porque realmente é um tema técnico, é um tema, não é tão complexo, mas assim, quando você lê às vezes as reportagens ou as explicações técnicas, ele é um pouco cansativo e as pessoas perdem a vontade de querer dar um passo a mais para entender. E a gente tentou aqui fazer uma quebra aqui o máximo possível com exemplos reais, cotidianos, para que vocês possam ter um entendimento um pouco mais profundo do que é o blockchain e do que é o hash. Se eu fosse talvez resumir o que é a blockchain numa frase, essa frase não é minha, tá? Mas eu ouvi de alguma pessoa que eu assisto. É uma máquina de verdade. Porque toda vez que a blockchain pulsa, que é colocado um bloco, que é validado um bloco, você tem certeza que aquele bloco é verdadeiro. Aquelas transações que foram ali agora são imutáveis. Então aquilo dali é verdade. Então a blockchain seria uma máquina de produzir verdade. E no futuro isso pode ter aplicações assim infinitas, né? E uma das primeiras coisas aqui que eu vejo é, por exemplo, um exemplo muito básico da vida, cartório, né? O cartório é feito para o que hoje? Para validar uma assinatura, para dizer, não, aquela assinatura é verdadeira, para ter uma prova de verdade daquilo. Uma blockchain, por exemplo, se você assinou um contrato com alguém, você colocou naquele bloco, acabou, tá lá para sempre. Eternamente, exato. Eternamente. É uma excelente frase, cara, forte, né? Ela vai contra o conceito do Estado, né? De querer ter uma máquina de verdade para o Estado nunca é bom, né? Porque ele não pode mentir. Então eu acho que o grande problema, entre aspas, da blockchain, quando a gente fala, só tem benefício, sim, mas o ideal seria que o governo tivesse, por exemplo, todas as transações, tudo que é feito no governo, dando uma blockchain. Pra gente que paga isso, né? A gente teria transparência absoluta em tempo real de tudo para onde está indo o nosso dinheiro de impostos. Só que isso, assim, aí é uma opinião pessoal, né? Eu acho isso muito difícil de ser aplicado, porque isso aí acaba com todos os tipos de falcatrua. A blockchain é tão mágica que ela resolveria até esse tipo de problema. Imagina, Charlie, voto, por exemplo, né? Votação em blockchain. Com todos os cidadãos que estão cadastrados. Também seria possível. O cartório, assim, é surreal a gente ainda ter esse sistema, né? Esse daí é o que eu já falo assim, cara, eu não consigo nem conceber a gente ainda ter que ir em cartório para resolver coisas com a tecnologia que a gente tem hoje. Só que é o lobby, né? Você tem aí o lobby político, você tem uma série de amigos do rei que tem grandes cartórios, que fazem muito dinheiro, e aí você colocar blockchain nisso daí, basicamente você está acabando com o negócio. Exato. Então espero, ouvintes, que os exemplos que a gente tenha dado aqui façam sentido para vocês, que tenham tocado aí de uma forma bem mais didática, mais simples, porque realmente como o Bravo falou, é um tema mais técnico, mas que nós trouxemos aqui com uma forma um pouco mais leve, um pouco mais lúdica, tentando colocar exemplos aí do dia a dia que fazem sentido para vocês terem justamente uma âncora na realidade. Porque uma das coisas do Bitcoin é que ele é intangível. Ele vive na internet, é o primeiro dinheiro, a primeira economia realmente digital, 100% digital, não existe nada dele, do Bitcoin em si, que seja físico, óbvio. Existem os hardwares, existem os computadores que fazem o Bitcoin funcionar, mas a blockchain é puramente digital, é tudo dentro de um sistema computacional, informático. Então isso para muita gente é a primeira barreira de entrada, né? Porque como que você vai verificar se aquilo é verdade? Como é que você verifica uma nota de 10 é verdade? Uma nota de 20, você vai pegar ela na mão, ela tem umas características ali, o ouro, a mesma coisa, metais. Então nós somos seres que vemos, tocamos, sentimos. E o Bitcoin ele tem essa magia de ser digital, só que nós temos a matemática para provar que ele funciona. Exatamente, maravilha. Bom, pessoal, a gente espera sinceramente que esse episódio tenha ajudado vocês a entenderem todos os temas que a gente colocou aqui. Fiquem ligados no nosso glossário, como o Charlie falou, um material absolutamente incrível. Todas essas definições vão para o glossário, é um material vivo para vocês poderem consumir, aprenderem e se desenvolverem, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios, que a gente está montando sempre materiais incríveis aí para dividir com vocês, tá? Então vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima.